Olá, pessoal! Nesse vídeo apresento os resultados finais do Projeto de País, o papel dos intelectuais, uma pesquisa realizada com o apoio financeiro da FAPEMIG, em forma de bolsa de incentivo à pesquisa e desenvolvimento técnico, BIP-DT, realizado em 2024 e 2025. Esse apoio financeiro da FAPEMIG permite o desenvolvimento de várias atividades integradas, tendo como eixo comum o prosseguimento numa linha de trabalho, numa linha de pesquisa que vem desenvolvendo há anos, no âmbito da Universidade Estadual de Montes Claros, mais diretamente nos programas de pós-graduação em História e Desenvolvimento Social, que é uma série de pesquisas sobre o pensamento, a trajetória e a intervenção dos intelectuais no debate público, pensando isso em várias escalas territoriais. No norte de Minas, em Minas Gerais, no Nordeste, e em uma das pesquisas até mesmo traçando uma comparação de intelectuais brasileiros e portugueses. No caso específico do projeto em andamento, o projeto é mais amplo, a bolsa é específica de um ano. No projeto em andamento, nós estudamos 3 intelectuais mineiros: o Afonso Arinos de Melo Franco, o antropólogo Darcy Ribeiro e o parlamentar e professor de Direito Oscar Dias Correia. E os 3 atuaram no campo político e partidário, mas também se destacaram como profissionais do campo acadêmico. Afonso Arinos transitando do direito para a história, Darcy Ribeiro na antropologia e o Oscar Dias Correia na economia e principalmente no direito. Como os 3 autores têm uma atuação muito destacada, muito extensa, nós recortamos um período específico para estudar uma problemática também específica, qual seja o papel dos intelectuais no processo político, no processo histórico. Isso no período 45 a 64. Eles têm perfil ideológico, político bastante distintos, mas o que a pesquisa procura flagrar, para além das diferenças, é os pontos convergentes quanto a este ponto específico. Como eles veem o papel dos grupos intelectuais, do agente intelectual no processo social e histórico. O período escolhido é rico em oportunidades de intervenção para os intelectuais, um período de efervescência política. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se refere a este período, fala dele como uma fase de entusiasmo intelectual. Um outro intelectual daquele tempo, o economista Celso Furtado, conta em sua autobiografia que aquela geração tinha a impressão de que eles estavam transformando os rumos da história do país naquele momento. Então, estamos falando de um recorte temporal muito interessante para a análise que propomos. Muito rapidamente, o Oscar Dias Correia era filiado ao DN, a formação dele, em termos políticos, portanto, é mais à direita do espectro ideológico. O mesmo se aplica ao Afonso Arinos de Melo Franco, mas é uma direita de um tempo em que a visão sobre a política e o mercado é bastante distinta dos tempos atuais. Ambos os autores, Oscar Dias Correia e o Afonso Arinos, tinham uma visão bastante dirigista da economia. Eles defendiam uma ampla intervenção do Estado. Acreditavam mesmo que a economia deveria ser subordinada a alguns princípios morais, mais particularmente o Afonso Arinos. E o Darcy Ribeiro, como é sabido, inicia seu engajamento político no PCB, nos anos 40,
e progressivamente vai migrando para uma cultura política trabalhista, o que se consolidaria nos anos 60, quando ele foi ministro do governo João Goulart. A grande convergência a que me referia antes, e devo dizer, a pesquisa ainda está em andamento, mas os resultados parciais que tem nesse momento, a grande convergência se dá mais nitidamente nas formulações de Afonso Arinos e Darcy Ribeiro nos anos 60. Para ser mais exato, no calor dos anos Goulart, quando ambos, estando em grupos diferentes, estando em correntes políticas distintas e opostas, concorrentes naquele momento, lembrando, o Brasil vivia uma forte polarização, eles convergem na identificação dos grupos dirigentes, sejam eles políticos e ou intelectuais, como os agentes especiais do processo histórico. Afonso Arinos é muito explícito nos escritos daquele tempo em dizer isso, que a crise política decorria da incapacidade das elites dirigentes em cumprirem o seu papel. E aí, entre essas elites dirigentes, ele falava dos intelectuais. E o tom com o qual ele escreve é próprio de um professor, de uma pessoa que tem uma visão mais ampla, segundo ele mesmo, e que procura orientar a sociedade. Em Darcy Ribeiro, ou Darcy Ribeiro daquele tempo, essa leitura não é tão explícita, essa visão não é tão explícita como está em Afonso Arinos. Mas ela está presente. E ela é mais discernível quando comparamos a visão do autor sobre os populares, sobre as pessoas comuns, contrastada com a visão que ele tem dos intelectuais. Aí fica mais perceptível que, embora Darcy Ribeiro já integrasse naquele momento a cultura política trabalhista, portanto muito mais próxima, o que se pretende próxima aos trabalhadores, sua visão é bastante dirigista também, ilustrada, e a visão que ele tem, a representação que ele tem do povo oscila entre momentos de exaltação do povo, que ele acredita estar naquele momento do governo Goulart, emergindo, tomando consciência política, mas isso combina-se com outras passagens em que ele tem uma visão depreciativa. Ele acha que o povo é sem instrução, é incapaz, e que caberá a uma educação que será levada pelo Estado, será administrada por pessoas mais bem instruídas, caberá à educação libertar o povo. No fundo, a ideia de Darcy Ribeiro converge com a de Afonso Arinos e outros intelectuais daquele tempo quanto ao papel primordial que eles teriam na condução da sociedade brasileira. Para terminar, devo dizer que o apoio da FAPEMIG permite também o desenvolvimento de outras atividades, como a administração de disciplinas na graduação e na pós, a orientação de trabalhos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, participação em eventos. Então, o conjunto da vida acadêmica ganha um suporte muito valioso com o apoio da FAPEMIG. Obrigado.